Você vai entender agora de uma maneira simples, fácil e rápida como que a toxina botulínica pode ajudar no seu sorriso gengival e o que é isso, tá bom? O sorriso gengival, ele é quando você sorri e aquela parte da gengiva aparece em cima dos dentes. Isso às vezes é um trauma muito grande de tanta gente, né, que não dá nem vontade de sorrir. Fica daquele sorrisinho assim para ver se não aparece tanto a gengiva. Muitas pessoas não se incomodam com isso, muitas pessoas vivem muito bem com isso e eu acho que tudo bem. Você precisa olhar o que te incomoda e não criar coisas na sua cabeça ou deixar que criem coisas na sua cabeça. E aqui eu vou mostrar para você os casos que a gente fez em pouco tempo aqui na clínica. Eu peguei alguns pacientes e eu joguei aqui para vocês darem uma olhada, tá bom? Aqui nós temos um caso, por exemplo, da paciente, ó, com um pouco de exposição da gengiva. E aí a gente fez uma queda leve, ó, já escondeu a gengiva. O sorriso dela melhorou 100%. Se essa é uma paciente que realmente tem queixa de sorriso gengival, um pouquinho de toxina botulínica que a gente coloca aqui em cima, são pouquíssimas unidades, um procedimento super barato, super em conta para ser feito e ó, já abaixou, tá? Esse é um caso onde a gente coloca toxina botulínica em 3 pontos, do começo até o fim, né? Então são 3 picadinhas que você acaba levando, com poucas unidades em cada região. Unidades, para vocês terem uma noção, é como a medida a quantidade de toxina botulínica que é aplicada, tá bom? E aí, aqui nós temos um outro caso com um pouquinho mais de exposição de gengiva, abaixamos um pouquinho e vocês podem reparar que aqui eu consigo abaixar mais um pouco ainda. Tem que tomar cuidado, porque o que pode acontecer? Se o profissional não souber fazer ou se colocar demais, pode ser que abaixe demais, fica aqui com um sorriso meio estranho, o paciente estranha e ele não acha legal, tá? Então, harmonicamente, os dentes eles precisam ficar expostos e não pode pegar ele pela metade aqui, senão o paciente estranha muito. Essa paciente, olha quanto ela colocava, o quanto era exposta a gengiva dela quando ela estava sorrindo. Aqui foi uma aplicação e a gente ainda pode aplicar de novo para baixar um pouco mais, mas olha a diferença que já dá com um pouquinho de toxina botulínica que a gente aplica. Então a gente faz furinhos aqui perto do nariz e aí assim a gente relaxa a musculatura que puxa esse lábio superior, tá? Então aqui, vamos pensar assim, ó, nós temos forças que puxam o lábio. Se eu vou lá e relaxo essa musculatura com a toxina botulínica, eu tenho uma força mais fraca, né? Então a musculatura fica mais relaxada e aí sim a gente não consegue erguer tanto assim o lábio, tá? Aqui um outro caso onde a gente teve uma melhora sutil, podendo colocar mais também, tá? Então a exposição da gengiva aqui a gente também ainda consegue aplicar um pouco mais no retorno, sempre lembrando que tem que ser devagar, de pouco em pouco. Se você vai e faz uma aplicação tudo de uma vez, o seu lábio pode cair muito e você não gostar. E aí para reverter, meu amigo, não. Aí vai ficar difícil, tá? Então coloque aos poucos. Aos poucos que eu digo, um pouco na primeira sessão e depois no retorno. Não pode ir colocando um pouco por mês, tá bom? Isso não pode, não é recomendado com a toxina botulínica. E aí aqui é a mesma coisa, olha. O dente dela já é curto, né? A gente já poderia, por exemplo, é um caso onde você poderia fazer aquela cirurgia onde você recorta um pouquinho da gengiva para expor um pouquinho mais o dente, né? Então aqui você expõe um pouquinho mais o dente com a cirurgia. No caso aqui, a gente conseguiria fazer sim ou a descida do lábio ou a subida da gengiva, tá bom? Um outro caso aqui, o paciente amou esse procedimento, olha só o quanto estava exposto e como melhorou. Aqui ele nem quis mexer mais, mas daria pra gente aplicar mais no retorno também. Bom, esses foram alguns casos onde a gente muda às vezes a vida de uma pessoa. Aquele trauma que ela tem de tirar uma foto sorrindo é muito legal de ver acabando, sabe? É muito legal mesmo essa felicidade que o paciente traz. Então, se isso é um trauma na sua vida ou se você conhece alguém que tem esse trauma, vale a pena conhecer a toxina botulínica, faça um orçamento sem compromisso, converse com um dos nossos profissionais, me chama que a gente conversa, me manda sua foto que eu te ajudo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.